Sejam muito bem-vindos ao Tonete Talk. Eu sou Roberta Volpato, sua host, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre controles internos em compliance, mas de uma maneira diferente, com um convidado super especial. E antes de a gente começar, eu vou te convidar a deixar seu like nesse vídeo desde já, começar a seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um novo vídeo for publicado ao ar. O nosso convidado é o cara, ele tem um currículo extenso, ele é uma pessoa incrível. No LinkedIn você o reconhece por o Rafael da Novo Honor, o cara do compliance. Mas o que você não sabe, e que ele também está aqui para comentar com a gente hoje, é que ele era atleta. Antes de ele trabalhar com compliance, ele era formado em educação física, e é por isso que a formação dele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente descobriu isso juntos, né, Rafael? Então, sem delongas, seja muito bem-vindo, se apresente, dê boas-vindas para a plateia. Bom, muito obrigado pelo convite, né? Olá a todos que estão acompanhando aqui. Sim, de fato, foi uma carreira aí que eu fui parar no compliance, e tem o fundador da Sociedade de Compliance e Ética dos Estados Unidos, da SCCE, ele escreveu um livro que é o Compliance Officer Acidental, né, ou Incidental, e ele diz na história dele, ele conta a história de como que ele foi parar no compliance, e ele acaba dizendo que ele parou lá por acidente, né. E se a gente pensar que não tinha 20, 30 anos atrás, você não tinha uma faculdade de compliance, as pessoas caíam no compliance por algum caminho que foi, em algum momento, ou viu a oportunidade, ou alguém virou em volta da mesa e falou, a gente precisa de alguém para cuidar de compliance, vai você. Né? Ou então, o que foi meio natural, que era que a área jurídica fosse ali, naquele momento, era onde se encaixava muitas vezes. Questão de regras, parece algo natural. Ia até mesmo porque assim, porque tem leis que precisam ser, né, cumpridas. E a gente precisa cumprir, a gente precisa entender essas leis e traduzir isso em regras de negócio que sejam alinhadas, etc. Então acabou que muita gente era. Ele mesmo não era, né? O fundador lá da SCCE, ele próprio não era da área de jurídica, mas muita gente foi, né? E a área jurídica foi a minha segunda carreira, né? Que aí é onde entra como é que você foi parar nessa história, né? E o primeiro passo, na verdade, foi que eu joguei voleibol, né? Mas eu fiquei verticalmente prejudicado para jogar voleibol, porque eu queria ser atacante, né? E chegou uma hora que ficou na cara que não dava mais, né? Eu estava naquela geração. Eu sou da geração que é a geração de 92 do Ouro de Barcelona, né? Então quando eu cheguei no juvenil jogando contra Giovanni, Tandy, Maurício, eu falei, cara, isso aqui suave. Esquece, né? Não é pra mim esse negócio aqui, né? Só que eu gostava muito e tinha investido muito naquilo, treinava muito, etc. Aí eu falei, bom, como que eu posso participar disso? Então, eu vou ser técnico, né? Eu vou trabalhar como treinador, técnico, etc. e tal. E foi um pouco a carreira que eu pretendi primeiro. Fiz educação física na USP, trabalhei como assistente técnico, preparador físico, técnico de categorias mais jovens, tanto meninos, meninas, etc. E com isso eu fui passando por diferentes organizações, diferentes clubes. E diferentes, mas não muito, porque em todos eles ficava muito marcado que não era uma área extremamente meritocrática, não era uma área extremamente organizada, era uma área que pesava muito a política, pesava demais quem está te apoiando, então relacionamentos familiares, relacionamentos outros e tal. E eu não tinha quem me empurrasse, né? Eu não tinha quem me apoiasse, eu não tinha quem ir. E aí, depois da terceira, quarta frustração, né? Eu olhei e falei, eu não vou investir minha carreira nesse negócio aqui, né? E aí foi exatamente assim, eles desmontaram toda uma estrutura que tinha sido montada num clube a partir de demitir o técnico da categoria adulta e
com isso, todo mundo que estava ali naquela estrutura, todo mundo acabou de uma forma ou de outra sendo demitido, né? No meio da temporada, uma coisa, ele com 3 filhas na escola particular, né? E você fala, cara, como é que ele vai fazer, né? Algo não está desempregado, fazendo sentido. Eu olhei aquilo, atravessei a rua, fui na banca de jornal e perguntei se tinha o manual da FUVEST. Na banca de jornal, então, eu falei, escuta, você tem o manual da FUVEST ainda? Era setembro, agosto para setembro, né? E aí eu pedi o manual da FUVEST, abri o manual da FUVEST, falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí, olha, medicina. Eu tinha 2 irmãos na medicina, falei, escuta, mas 6 anos de faculdade, para 5 anos de residência, não, esse caminho é muito longo, esse caminho aí não vai funcionar, né? E aí eu fui pela questão de 2 defeitos grandes que eu via, que era a falta de meritocracia e de as pessoas levarem a sério e de ter que ter resultado e tudo mais, e ter compromisso com um bom resultado. E por outro lado, a questão da remuneração, né? Que é assim, quando eu escolhi educação física, eu sabia que não ia ser fácil. Já que eu estou escolhendo outra, vamos escolher uma outra que a remuneração não vai ser necessariamente tão desafiadora assim, né? E aí, com isso, eu escolhi a área de direito, que tinha ali algumas características claras de que você leva a sério, se você tem que se livrar de um problema grave, seja na esfera penal, seja na esfera pessoal, seja empresarial, né? Um empresário, ele não vai contratar um escritório ou um advogado para livrar de um problema muito grande só levando o relacionamento. Lógico, o relacionamento sempre vai ser importante, mas tem que ser alguém em quem você confia que vai trazer o resultado. Competência técnica, exatamente. Autoridade. E por último também, assim, se tudo der errado, tem a via do concurso, né? Que assim, aí só depende de mim, eu passando no concurso para promotor, juiz, etc e tal, você tem estabilidade, você tem uma boa remuneração. Diga-se de passagem, 30 anos atrás era uma perspectiva de remuneração melhor do que é hoje, né? Mudaram muitas regras e tudo mais, e proporcionalmente você ganhava melhor, né? Na época do que os nossos magistrados e promotores ganham hoje. Mas ainda assim era uma perspectiva. E fiz faculdade, fui parar trabalhei ainda uns 2, 3 anos durante a faculdade, eu ia para a faculdade, depois ia para o clube A, para o clube B, para a escola, para a faculdade, cheguei a ter 4 empregos ao mesmo tempo ali, né, como técnico. É movido a desafio, né? Isso me parece uma característica forte, assim. Eu não sou muito tímido para aceitar desafios. Então, a gente teve aí, né, eu fui para meu primeiro emprego, assim, para valer mesmo. Eu fiz um estágio num escritório muito pequenininho, na Praça da Sé, com vista para a Praça da Sé, né, que cuidava de assuntos de pessoa física, né? Então era divórcio, era trabalhista, era coisa de cobrança, era uma coisa bem arroz com feijão mesmo, até que eu encontrei com uma pessoa, e aí fica uma dica, né, para o pessoal que tem resistência com o aprendizado de idiomas, né. Eu, por acaso, tinha tido a felicidade de ter estudado na cultura inglesa e de falar inglês muito bem, escrever muito bem em inglês, porque minha mãe tinha sido professora na cultura inglesa e todos nós de casa fizemos inglês de graça durante toda a adolescência. E aí eu cruzei com um amigo do vôlei, então aí vem outra coisa também, que é o esporte te abre um monte de relacionamentos de pessoas que passaram por você, que foram seus colegas e que criam uma unidade muito forte, né? E a gente tem exemplos fenomenais do grupo que foi o time de vôlei da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ali eu trombei com ele na Rua São Bento. Ele falou, você está fazendo estágio? Eu falei, mais ou menos, né? Eu estou fazendo um estágio que é o que apareceu, né? Ele falou, por que você não manda o currículo, etc e tal. E aí eu fui lá, fiz uma prova de inglês, que era peça-chave ali para você, porque era um escritório que fazia muito a parte internacional. E depois o próprio sócio que me contratou falou, cara, o que te fez a gente contratar foi a sua carta, né? A sua carta formal em inglês, que você recebeu uma carta, você tinha que responder a carta, né? E uma coisa que eu fiz umas 38 vezes, pelo menos, na cultura inglesa e sempre reclamava, para que eu tenho que fazer isso, né? Eu nunca vou precisar disso. Mas, Rafael, você sabe que é muito importante o que você está falando, e é porque muitas pessoas perguntam para a gente em sala de aula ou em consultoria, possivelmente para você também, que é professor e tudo mais, é importante saber inglês para atuar em compliance? As pessoas às vezes questionam, dizem que a gente traz alguns estrangeirismos para a conversa,
e o quanto isso é relevante pode te posicionar como um ator estratégico até nessa interface com grandes organizações, organizações internacionais, reguladores internacionais e assim por diante, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte: você é obrigado a falar inglês? Não é obrigado a falar inglês. É uma condição sine qua non? Não é uma condição sine qua non. Mas ela te abre uma quantidade de oportunidades e possibilidades que são assim. Primeiro, metade do material que vai passar pela sua frente ou mais sobre compliance, sobre controles internos, etc., vai estar em inglês. Ah, mas tem tradução, mas tem o Google Translate, eu posso me virar. Eu consigo automaticamente no LinkedIn já ali traduzir o que está postado em holandês. Você clica e está lá em português, pode até, às vezes, soar um pouco esquisito, porque alguma tradução pode não ser, mas funciona. Mas o problema é o seguinte, se te convidarem para participar de um evento nos Estados Unidos, na Europa, em Dubai e tal, você vai exigir que tenha um tradutor de português lá para fazer a sua tradução, muitas vezes ele não vai estar disponível, e aí você vai ficar de fora. Muitas oportunidades de negócio, de trabalho. Olha, se é uma empresa norte-americana, né, que está te contratando para ser compliance officer, você provavelmente vai ter que se relacionar com o pessoal que está lá. Board. E aí vai virar um empecilho, vai virar um obstáculo para você. Então, assim, não é obrigatório, mas a minha recomendação seria, se você puder, né, vai atrás, corre atrás, não é tão difícil assim. Hoje em dia, então, você tem tanto acesso a tanta coisa. Você falou da cultura inglesa, eu fiz CCA a vida inteira. Imagina hoje com essa quantidade de oportunidades de estudo virtual, né? Facilitada. Tem estudo virtual, tem Netflix, podcast, Amazon Prime, etc. Você pode assistir coisas, você pode optar por não ter a legenda. Depois você pode colocar a legenda em inglês e tentar acompanhar o áudio com o escrito, etc. Você está o tempo todo exposto, né, na música, no cinema, nos seriados, no conteúdo de TikTok, do YouTube, etc. Hoje em dia, os adolescentes hoje, mesmo que eles não fizessem zero de inglês, eles já têm um conhecimento de inglês com 15 anos muito melhor do que nós tínhamos. Por quê? Porque eles são expostos muito mais a isso do que nós somos. Mas o idioma foi uma peça-chave para essa oportunidade. Você trouxe um embrulho aqui muito interessante para a gente sobre o quanto outras habilidades que você foi adquirindo ao longo da sua vida foram muito importantes para o trabalho que você desempenha hoje na empresa, que você vai ter a chance de falar, afinal de contas tem um legado aí bastante relevante, né, um novo momento da organização. Mas eu destaco aqui a questão, além do inglês, né? Eu destaco a questão da predisposição a desafio, porque quem trabalha com compliance, com integridade, tem que ter resiliência, tem que ter um pouco de sangue frio para lidar com crises, com situações que acontecem que muitas vezes são inesperadas, a gente vai ter que ter conversas difíceis, precisamos estar preparados para isso, então é um skill relevante que não foi a faculdade que te ensinou. E o esporte, ele traz, além da disciplina, alguns pontos que você tangenciou na sua fala que estão relacionados à gestão, a pessoas, a entendimento de grupo, a orientações, liderança e prática. E aqui o nosso propósito ainda é falar sobre controles. E que muitas pessoas, né, quando a gente vai visitar as organizações, têm o sentimento de que controle é sistema, quando na verdade os controles são as pessoas, que muitas vezes estão ali com a fiança de operarem sistemas. Mas liderar pessoas, orientar pessoas, posicionar as pessoas certas no lugar certo, é uma convergência entre o esporte e é uma convergência entre o sistema de controles internos, e eu me permito dizer aqui, antes de te devolver a palavra, que é uma habilidade que deve ter te ajudado muito nessa sua transição para o compliance. E ela não veio de um cursinho de compliance, acho importante dizer isso também. Algumas coisas importantes. Primeiro, que de fato o esporte e o esporte coletivo, na minha opinião, traz aprendizados e desenvolve habilidades e competências, seja
relacionais, seja de liderança, né? Então assim, o que que faz o atleta que está ali na condição de ter que, primeiro, te deram uma abraçadeira de capitão por algum motivo, né? Eu fui capitão da equipe de vôlei da São Francisco pelos 7 anos que eu joguei, que você podia jogar os 5 anos e mais 2 depois de formado, né? E isso porque alguém estava ali para organizar o time dentro de quadra, e você, sempre que você está lidando com os colegas dentro de uma equipe, você está, primeiro, tentando organizar de maneira que o ponto forte de cada um seja explorado. Que ele tenha oportunidade de, cara, se aquele cara bloqueia, nós precisamos favorecer que ele esteja bloqueando mais e a gente esteja usando mais essa habilidade dele. Se aquele outro, a especialidade dele é defesa, então nós vamos montar de maneira que a posição dele na quadra vai ser onde é que tem a maior, né? Por exemplo, sei lá, no vôlei é muito comum que seja diagonal. Então ele vai ter que estar ali na diagonal e já colocar o cara que é mais forte, né? E ao mesmo tempo, os defeitos ou as fraquezas de cada um, você fala, não, olha, aquele ali, na hora que o time vai sacar, a gente encosta ele um pouco mais perto da linha. Por quê? Porque o forte dele não é a manchete, né? Então, assim, e você vai ajustando. Mas mais importante do que isso é você entender o que motiva, o que inibe, o que incentiva cada um que é diferente. Perfeito. Tem um colega que você não pode chamar a atenção dele. Você tem que ver como é que eu falo com o João aqui, porque o João, se você dá uma bronca no João, o João sai do jogo, né? Se você chama a atenção dele, como que eu converso com o João para trazer ele de volta para o jogo, porque ele está errando muito, porque ele está desatento, etc. E para que ele performe aquilo. E tem o outro que você tem que ir lá e botar para baixo, né? Que é aquele lá que se você botar ele para baixo, ele fala, você vai descer. E aí ele volta. E você vai percebendo como que as pessoas... E quando você lidera equipes, quando você está tentando fazer com que as pessoas se comportem daquela maneira, te deem bola, te deem atenção, etc., você também tem que fazer muito de tentar adaptar a mensagem aos grupos específicos. Você fala assim, eu vou montar a comunicação numa empresa, como é o nosso caso. A OSC tem hoje 11 mil integrantes. Bastante gente. Né? E você tem que pensar assim, eu vou ter um sabor só de comunicação para esses 11 mil? Potencialmente, eu tenho pessoas com doutorado, MBA e PhD que falam 3 idiomas, e ao mesmo tempo eu posso ter pessoas que não são, que sequer sabem ler. Né? E você vai ter que lidar com todo esse espectro na comunicação sobre como que eu empurro essas pessoas para fazer o que é certo, para seguir as regras, para cumprir com os protocolos, para, né, fazer todos os passos daquela transação que a gente previu que tem que ter o passo 1, passo 2, passo 3. E tudo isso eu tenho que conseguir comunicar pensando nisso. Então a comunicação, o treinamento e outras, até a mesma forma de escrever. Outro dia a gente estava, uma parte do que faz a minha equipe de controles internos, uma das coisas pelas quais são responsáveis é pelas políticas e diretrizes. Então, assim, a questão de atualização, questão de ter certeza de que elas estão devidamente comunicadas, que elas estão acessíveis, que todo mundo a todos os tipos de público. Até mesmo se você lê a política. Outro dia eu perguntei para minha assistente assim, qual que é a política de viagem com relação à emissão de passagem desse tipo? Ela falou, passagem tipo A. Aí eu fui ler. Só que era assim, passagem tipo A, desde que 1, 2, 3. E aí, no caso, não cumprir. Então, você tem que entender que as pessoas não são leitores super atentos. Você que é advogado, por exemplo, você estudou como advogado, você lê a coisa de trás para frente, de cima para baixo. Você procura entender as vírgulas, os is, O leitor médio não vai. Não, ele lê, ele bate o olho, ele vê a informação que ele acha que era que ele estava procurando, está satisfeito e vai embora. Né? E, não, pode emitir a passagem tipo A. Você fala, não, olha, não pode. Né? Porque aqui no caso, a duração do voo não é essa, o compromisso não é imediatamente após a chegada, então não é classe executiva, é classe econômica. Né? E assim você vai, né, percebendo que comunicação, treinamento das regras, né, e como que você comunica, quais são os controles que você tem que respeitar ou seguir, ou mesmo implementar. Porque tem gente na empresa que tem o papel de implementar aqueles controles.
e de monitorar que esteja sendo feito daquele jeito. E você tem o usuário que simplesmente viaja e pede passagem e submete despesa e tudo mais, mas ele não é responsável pelo controle, mas você tem que ter certeza de que ele entende a regra, entende a aprovação, entende a alçada, entende por que a gente tem uma política que diz que você deveria pegar a opção mais barata, lógico, desde que não seja passando por Moscou né, e Kiev para chegar no leste europeu. Então, assim, tem que ter algum nível de razoabilidade, mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisa conhecer as regras do jogo. E com relação a controles, eu acho que você levantou muito bem que muitas vezes as pessoas se fixam que como se fosse uma coisa de sistema, né, e de colocar as regras lá no sistema e o sistema vai resolver a coisa toda. Bom, primeiro, né, tem até acho que um memezinho que eu vi muito sobre a questão de proteção de informação, de cybersecurity, de proteção de dados, né, que de um lado do ringue, um supercomputador, com todas os firewalls e com criptografado, etc, etc, e do outro lado o Zé, que é o teu, que é a pessoa que vai operar. Exato. E uma bobagem da pessoa que vai operar perfurou todos os firewalls, já entregou a chave da criptografia, já deu o login, senha e tudo mais. E aí acabou tudo que você tinha de segurança, foi para o vinagre. E essa mesma ideia é com controles internos, né? Então, assim, você tem o papel fundamental das pessoas, as pessoas precisam de propósito, elas precisam entender o porquê que eu tenho que fazer isso. Se ela não entender o porquê, ela vai ter a mesma reação de quando a minha professora mandava responder uma carta formal. Eu não sabia muito bem por que eu estava fazendo aquilo, eu achava, por que eu preciso responder carta formal? Aí lá na frente isso aí foi porque você vai conseguir um emprego, né? Bacana, porque você aprendeu a fazer isso aqui, e porque no emprego você vai escrever carta. Quem eu atendia? Cliente estrangeiro. Hoje em dia até que não é carta formal mais, mudou, é e-mail, etc. Mas ainda assim, à época, você escrevia uma carta formal para o cliente para pedir informação, para responder, para fazer uma proposta de honorário, para informar o andamento do processo, para explicar como é que funciona o contrato de distribuição no Brasil. Seja lá o que for, era por meio do quê? De uma carta que você tinha que endereçar, você tinha que estruturar, você tinha que ter começo, meio e fim, você tinha que saber que o parágrafo nos Estados Unidos não é formatado, justificado, é à esquerda. Então, ou seja, tudo coisas que você intuitivamente vai fazer porque você aprendeu a fazer, né? Em um passo que para o outro, sem falar, né, da gramática e da forma e tudo mais. Mas além de tudo isso, você tem que a pessoa não só tem que estar engajada, entender por que a gente tem, por que eu preciso passar por essas 2 ou 3 etapas para conseguir atingir o meu objetivo, né? Então, por que eu preciso pedir a aprovação? Por que tem alçada A, B ou C, dependendo do caso? Por que eu preciso pedir a aprovação do jurídico ou do compliance, ou da tesouraria, etc., caso a caso? Entender essas regras todas para que elas não sejam simplesmente mera burocracia, né? É muita burocracia para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer aqui na empresa. Então, esse é um lado. O segundo é o controle pelo controle, que é o que você tem que evitar, né? Que é assim, muitas vezes, dependendo com quem você fala, pode vir, e isso eu senti muito quando eu saí de advogado externo e passei para dentro de casa, né? Que era, quando o cliente te pedia uma recomendação e você estava no escritório, você, como advogado, avesso a risco, com um olhar muito para o que a lei prevê, com o olhar de o que eu preciso evitar para isso não virar uma ação judicial depois, você fazia a recomendação de 7 passos. Ninguém vai fazer 7 passos. Fato, muito bem colocado. Ninguém vai assim, não, olha, você precisa se segurar primeiro que isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Quando você vê a velocidade que o negócio acontece no dia a dia, você fala, bobagem. Não pode ter 7 passos. Se tiver 7 passos vai dar errado, porque a pessoa no segundo passo vai desistir, vai para o passo 7, né? E tudo aqueles controles que você quis construir vão ser desconsiderados, né? E vai dar problema depois. E você começar a olhar para os controles assim, não, esse é importante. Por que ele é importante? Por A mais B mais C. Tá bom, então a gente vai ter este passo aqui, vai ser o passo que a pessoa sim precisa preencher esse questionário, né? Mas
28 perguntas no questionário, com combo list de opções de resposta, etc. Veja bem, a gente quer que o vendedor esteja vendendo ou que ele esteja preenchendo questionário? A gente quer que esteja vendendo. Então tá bom. Então vamos racionalizar aqui. Quanto tempo preenche? Né? E esses testes você tem até que fazer. Porque, por exemplo, eu cheguei uma vez como consultor externo para uma empresa e eles falaram assim, não, eu tenho um pacote que eu faço quando uma pessoa entra. Aí eu pedi para eles que eles me fizessem um encadernado dessa código mais político desse BDE. Tá bom. Tinha 167 páginas, sei lá. Aí nós pegamos quanto tempo médio uma pessoa demora para ler, né? Tal. Eram 8 horas de leitura. Nossa. Aí você falava assim, ó, primeiro, o sujeito chega na primeira entrevista, recebe um negócio que diz que ele leu 8 horas, sendo que ele não está nem 8 horas empregado ainda. Porque foi na chegada. Né? Ou seja, então assim, que hora que você leu? Né? Não é factível. Em segundo lugar, mesmo que ele tenha lido, se chegar na última política, você perguntar para ele o que ele guardou daquilo que ele leu, pouquíssimo. Esquece. Né? Segundo até, tem o Edgar Dale, que é um estudioso aí, que publicou um negócio que é o tal do cone da experiência, que é baseado em estudos de quanto que as pessoas realmente retêm e aprendem. Do que leu, depois de 2, 3 meses, 10%. Ou seja, 90% que está ali continua sendo novidade para aquela pessoa. Então, esse é o tipo de controle e de regra que você estabelece, que você, na hora que você vai olhar, qual que é de fato a... Né? Então, de duas uma. Ou você faz um processo em que ele, ao longo de 2, 3 semanas, vai ter contato com essas políticas de uma maneira que vai levar a que ele preste atenção, ou então a declaração de que eu li, entendi, compreendi, tem que mudar para alguma coisa assim. Eu entendo que essas políticas estão no portal, eu entendo que se eu for fazer uma operação tipo A, eu preciso ir lá saber qual é a regra antes de eu fazer a operação, porque essa é mais coerente com a realidade. Né? Só que aí você vai conversar com um órgão regulador, você vai conversar com o Ministério Público, você vai conversar, as expectativas são outras. Não só as expectativas, as crenças são outras. Acredita que você fazer a pessoa escrever que leu e mesmo ela ter lido, vai resolver muita coisa, o que, de certa forma, a gente na experiência vem observando que talvez o caminho não seja esse. Como é que a gente faz na OEC e na Novo Honor? Já há algum tempo, a empresa passou por todo um processo de transformação. Esse processo começa 7 anos atrás com o compromisso de resolver os problemas que tinham sido criados, de resolver, de reconhecer os erros do passado e falar, olha, nós não vamos mais fazer desse jeito. Momento Odebrecht. Isso. E aí foi até o comunicado para a sociedade dizendo, erramos e estamos cooperando com as autoridades e vamos resolver isso aqui. E assumimos compromissos específicos de atuação ética, íntegra e transparente. E veio se construindo um sistema de integridade, como a gente chama, que é o programa de compliance, o programa de integridade, veio se construindo ao longo desses 7 anos, seguindo diretrizes. Né? Então, as diretrizes do Departamento de Justiça, diretrizes que é o Federal Sentencing Guidelines dos Estados Unidos, o CDE, as regras do Banco Mundial, né, as regras da CGU, as regras do decreto regulamentador da lei anticorrupção, tudo isso, né, alimentando... Vocês são certificados, né? ISO 30, a norma certificadora da ISO 37001. Aliás, na quinta-feira passada nós fomos aprovados na auditoria de manutenção, por mais um ano, então, estamos certificados no Brasil, para as operações do Brasil e as operações no estrangeiro, mas tudo isso seguindo regras, diretrizes, etc., que te colocam, você deve ter isso, você deve ter aquilo, etc. Então a gente cuida desse programa com muito investimento, etc. Para você ter ideia, o grupo investiu de 2016 para cá R$500 milhão nos sistemas de integridade das empresas do grupo, entre orçamento, investimentos, o pagamento até do custo dos monitores independentes que nos assessoraram e que ajudaram muito a essa construção, e a gente tem todo aquele programa que a gente tem que seguir. Mas uma coisa que a gente tem feito o que está no nosso PA, que a gente chama, que é
o que a gente tem que fazer de qualquer jeito esse ano para cumprir com as nossas metas de integridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como que a gente vai fazer treinamento, como que a gente vai fazer comunicação, que a gente tem que ser renovado a nossa ISO 37001 e que a gente tem que concluir um processo que ainda está em andamento ali com determinada autoridade, porque o último relatório foi enviado e a gente está para concluir, que essa é a boa notícia, nós cumprimos e passamos por todos os obstáculos nesse sentido, mas por outro lado como é que a gente faz esse programa que foi construído ao longo desses anos, ouvindo palpite de law enforcement, ou seja, de autoridades e órgãos externos, que no fundo não entendem tanto de compliance assim. Verdade. Porque aquele povo que está lá nunca teve que estar aqui dentro, sentado na cadeira, fazendo a coisa acontecer. Te interrompendo para dizer assim, não está diretamente interessado no teu resultado, pegando a sua fala anterior, é um opinante externo, muitas vezes sancionador, e que tem a dificuldade de dar a opinião se posicionando como parte da estratégia de uma organização que não está ali só para cumprir regras, mas também precisa sobreviver, né? Cumprir regra é o básico. Sim. O que acontece é o seguinte, você tem os órgãos todos, eles estudam e se informam e capacitam o seu pessoal, ninguém está dizendo que eles não entendam absolutamente nada. Mas a grande diferença quem mais vai te ajudar a desenvolver um programa de compliance que faça sentido é alguém que entende como funciona uma empresa privada. Perfeito. Por dentro. Perfeito. E o agente público de carreira, ele não é o especialista de como funciona uma empresa privada por dentro, porque não é a experiência dele. Perfeito. Né? Então ele não passou pela experiência de te darem um crachá e te darem as regras de uso dos meios de comunicação da empresa, e te darem as 167 páginas para você ler, dizer que entendeu, leu, não sei o quê, e você começar a ter que operar dentro, e onde eu acho informação, quem vai me ajudar? Eu ouvi 5 instruções diferentes, qual que eu levo, né, qual que eu escuto e tal, e aí a pessoa vai aprendendo na carreira, não, quem eu escuto? Não, eu escuto quem me promove, quem me avalia, quem não sei o quê, até outra ali tudo bem, isso é importante, mas nem tanto. Então essas dinâmicas organizacionais, elas são importantíssimas. E outra, alguém saber o seguinte, o que faz o pessoal de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, RH, RI, e não sei o quê. Essa questão de entender a organização é o mínimo do mínimo, e é isso que a gente está olhando agora, falando, olha, a gente implantou um monte de coisa aqui, de sistemas, de processos, de controles, está tudo funcionando, todo mundo achou que está muito, etc e tal. Agora, a gente tem um horário que a gente se encontra fora do horário de trabalho, que é das 7 às 9 da manhã, onde a gente fala sobre como que esse programa pode, de fato, ser mais efetivo. Como que esse programa pode, de fato, entrar no tecido da organização. Como que a gente pode fazer, de fato, que as pessoas façam porque entendem que é importante. E a gente muda a forma como a gente está, né, empurrando a agenda de compliance. Menos porque a gente errou, então a gente tem que fazer o que estão mandando a gente fazer. Menos porque tem uma diretriz no caixa pré que diz, que acha, né, que alguém acha que o que vai fazer isso aqui funcionar é 1, 2, 3, 4, 5, e começar a ouvir mais o que tem de evidência e pesquisa de comportamento humano. O que faz as pessoas mudarem comportamento. Perfeito. O que faz as pessoas se comportarem do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Como é que adulto, né, aprende, como é que adulto entende, como é que adulto internaliza aquilo que ele está aprendendo. Então, assim, são coisas que a gente está se desafiando. E cruza com as atividades que tem que desempenhar no dia a dia. A Yun, que foi a nossa primeira convidada, ela converge muito nessa nossa fala aqui, quando a gente utiliza, o compliance ele precisa ser mais do que a regra que estão me obrigando a cumprir, business oriented. As pessoas precisam olhar para aquilo e dizer, nossa, claro, e isso faz sentido com o que eu preciso executar no meu dia a dia, isso melhora inclusive a minha entrega, isso diminui o impacto que tem na interface da minha entrega com a entrega do outro colega,
está alinhado à facilitação de que a organização atinja seus resultados, então eu consigo tangibilizar. Deixa de ser o controle pelo controle para ser algo que vai me aproximar do resultado que nós, enquanto time, estamos buscando, né? Eu, pessoalmente, eu não achava que valia muito a pena a gente ficar investindo se eu chamo isso de compliance, se eu chamo de integridade, se eu chamo de ética, conformidade, etc. Mas uma coisa é importante a gente entender que sim, essas coisas têm sentidos diferentes, né? E que a gente traduziu, eu com um colega, o professor Eduardo Saad Diniz, que na minha opinião é a pessoa na academia no Brasil que mais entende de compliance, é o cara que mais estuda compliance, e estuda indo para a Alemanha, para a Espanha, ele tem 2 doutorados, tem um doutorado que é Brasil-Alemanha, tem um doutorado na Espanha, vive fazendo pesquisa em Wharton, na Wharton Business School, da Universidade da Pensilvânia, com um dos maiores professores, os maiores especialistas de ética negocial de que a gente tem notícia. E a gente traduziu um livro que é um manual de compliance, que foi escrito por alguns professores da Universidade de Castilla-La Mancha, 4 professores. E o organizador desse livro, que é o professor titular lá, que é o Adán Nieto Martín, ele, na parte que ele explica o que é compliance, né, e como que se constrói um programa de compliance, ele fala que, olha, tem 2 tipos de programa de compliance pelo que a gente vem observando no mercado. Um é porque tem leis que estabeleceram incentivos, ou mesmo compliance como defesa. Então, no caso do UK Bribery Act, no caso do Código Penal da Espanha, por exemplo, se a empresa demonstra que tem um programa de compliance aplicado de boa fé e bem estruturado, não precisa ser infalível, basta demonstrar que foram esforços legítimos de estabelecer medidas de controle e de prevenção, a empresa está livre de responsabilidade penal, ponto. Tá? Por atos de corrupção, por exemplo. Na Inglaterra é mais voltado para a parte de bribery, na Espanha é para qualquer delito empresarial. E tem outros países, como o Brasil, como os Estados Unidos, etc., que dão incentivos dizendo, a hora que alguma coisa acontecer, e vai acontecer, você vai ter um fornecedor que vai usar trabalho em situação análoga ao trabalho escravo. Vai acontecer, né? Vai acontecer de alguém utilizando insumos de origem ilegal, de origem que não está respeitando as regras ambientais, etc. Você vai ter o sujeito que vai pagar um suborno para arrumar uma licença para ser livrado de um problema. Isso vai acontecer na sua cadeia toda de suprimento, etc. Mas a hora que acontecer, se você demonstrar que tem um programa de compliance, você vai ter pontos, né? Então aqui no Brasil, pelo último decreto, a coisa que pode mais te reduzir a multa é demonstrar que, à época da infração, você já contava com um programa de integridade efetivo. Nos Estados Unidos também é uma redução bastante grande na multa, etc. Além do que, diminui quanta dor de cabeça você vai ter depois do acordo, porque se você não tem, a chance de que te imponha um monitor independente é muito e que você tem que carregar isso por 3, 5 anos, dependendo da gravidade e do tamanho do caso, e você evita tudo isso. Isso é o compliance implementado como defesa. Perfeito. E esse compliance como defesa, a gente tem uma dúvida de quanto que ele engaja as pessoas, né? Porque eu estou fazendo isso, qual que é o objetivo de eu fazer isso? Evitar problema depois se der errado, etc. Perfeito. E ele fala do compliance baseado em valor. O compliance baseado em valor seria aquele programa que a empresa, ela entende que vai ser bom para a empresa no médio e longo prazo, que ela atue dentro das regras do jogo, que ela seja um exemplo de ética e integridade, que ela não necessariamente faça só aquilo que a lei manda, mas até mesmo que ela tenha posições e posturas que sejam, eu faço mais do que a concorrência faz. Eu não fico olhando a concorrência e falando, quanto que eles estão fazendo? Vou fazer só isso também. Né? Mas a gente pode acabar, né, ferindo determinados grupos de interesses nossos, seja os empregados, seja as comunidades do entorno, seja a cadeia de suprimento. Dane-se. Né? Então a gente vê exemplos claros, eu não quero mencionar nomes de empresas e tudo mais, mas a gente vê exemplos claros onde a forma de tratar os fornecedores em questão de pagamentos, né, levou para uma situação praticamente irreversível. A gente vê outros lá de exemplos que a gente teve,
que a gente até se assusta de ver que trabalha em situação análoga a trabalho escravo. Você fala, gente, em 2023, né? E num lugar que não é que foi lá no meio da floresta amazônica, sei lá, onde não houvesse um pouco mais orientação, discernimento. Conhecimento, discernimento, autoridade para olhar, para enxergar, alguém para levantar a mão e falar, isso aqui está errado, né? Então, a gente vê essas coisas acontecerem e fala, gente, você quer estar num outro espectro dessa posição, que eu quero uma posição onde as pessoas falam, olha que bacana o que essa empresa está fazendo. Olha como essa empresa está promovendo esse comportamento, está promovendo a prevenção, está promovendo um ambiente de negócios mais justo, mais íntegro, mais ético, etc. e tal. E esse acho que o grande desafio de você conseguir que seja por amor, né? Que a gente fala que um é na dor, né? Você desenvolve o programa de compliance na dor ou por amor. E aí você quer que seja por amor, que seja porque, olha, a gente sabe que isso é o que vai garantir a essa empresa reputação, entrada em todo lugar, financiamento, né? Cada vez mais as questões de ESG estão entrando nas decisões de investimento, né? Então, assim, olha, eu vou investir naquela empresa. A empresa não tem claramente um posicionamento e políticas e práticas, né? Porque a gente tem só o posicionamento e tal, mas tem políticas e práticas que reforçam esse comportamento de compromisso social, de compromisso com o meio ambiente, de compromisso com governança, transparência, etc., são as empresas que estão recebendo mais investimentos, que estão tendo mais valorização. Consequentemente, né? Mais consumo, empregabilidade, porque as pessoas também observam como as organizações se comportam antes de tomarem as suas decisões de onde vou trabalhar, de onde eu vou adquirir, com quem eu vou fazer uma partnership, com quem vai ser meu parceiro. Existe uma indução, uma regulação que o próprio mercado faz sobre ele, né? Em questão de práticas e valores também. Totalmente, e eu te falo, eu via, porque como eu caí nesse negócio de compliance em 98, né, quando eu fui trabalhar para um cliente do escritório de advocacia que eu trabalhava, e esse cliente era uma empresa que tinha como estratégia, parte da estratégia deles era ter compliance, cumprir com as regras do jogo, porque eles acusavam a concorrência direta deles de não cumprir a regra do jogo, atuando em parceria com o Departamento de Justiça e com a Comissão Europeia para responsabilizar o concorrente. Uau. Então era uma coisa, gente, nós estamos acusando o concorrente, cara, aqui a gente joga a regra do jogo. E eu comecei com esse contato, né, lá atrás. E eu te falo, quando eu ouvia, jovenzinho e tal, eu ouvia falar assim, é importante porque as pessoas, você vai atrair e reter talentos. Eu olhava e falava, né? Até que ponto hoje a gente tem claramente, porque eu sei que eu fui contatado por headhunter em determinados momentos, falando assim, você quer postular para essa posição aqui? Não quero. E era por causa do empregador e da minha percepção de reputação e de comportamento do empregador. Eu falei, não, obrigado, eu não quero trabalhar para essa gente. Entendeu? E você vê hoje ainda mais que muita gente sim tem, assim como tem gente que está porque eu quero trabalhar de casa e acabou, então, não, vai ganhar mais, não interessa, é de casa, não quero. Né? Então as pessoas estão se posicionando muito mais com relação às expectativas, e uma das expectativas é de que ela tenha orgulho de dizer, eu trabalho para a empresa tal e tal, entendeu? E eu acredito nas coisas que essa empresa está fazendo. Rafa, vamos começar a envelopar isso. Tem muita informação rica aqui, acho que as moléculas de todo mundo já estão suficientemente sacudidas. Vou juntar aqui alguns pontos bem interessantes que eu acho que você trouxe, você vai me dizendo se confere, se procede, se você dá um check comigo. Primeiro ponto, né? Quando você fala da diferença do controle pelo controle e do controle que é performado pelas pessoas que entendem o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, para que elas estão fazendo. Traçando um paralelo lá com a nossa fala de time, da sua experiência desportiva, que eu acho que é importante, é possível a gente admitir um paralelo em que um sistema de controles internos, ele serve
Da mesma forma que dentro de um time, pensando em esporte coletivo, para assegurar que alguma estratégia de jogo que foi pré-definida seja alcançada. Por conta disso, da mesma forma que num time, num sistema de controles internos dentro de uma organização, eu tenho os atores posicionados em quadra ou na organização dentro de uma área, dentro dos processos, e eles estão posicionados em cada um em um dado ponto, porque nós conhecemos quem são essas pessoas e nós sabemos exatamente as suas potencialidades, as suas habilidades e as suas vulnerabilidades. Então, nós exploramos as competências dos colaboradores, aqui exploração no sentido positivo, evidentemente, né? Antes que o pessoal ISD venha mandar um parar de explorar os trabalhadores. Para explorar os trabalhadores. As competências dos trabalhadores, né, dos colaboradores do time, elas são estrategicamente exploradas de forma a que a asseguração do resultado pretendido aconteça. Como controles internos servem a gerenciamento de risco, e você bem disse aqui, mesmo que a gente se esforce, mesmo que haja um esforço legítimo, pode acontecer, seja dentro da organização, algum não compliance, algum desvio de conduta, e até na nossa cadeia de suprimentos, no nosso ecossistema, mas importa que a gente tenha agido preventivamente com os recursos que nós dispunhamos dentro da boa-fé que a gente tinha para evitar que isso acontecesse. Então, e também uma fala muito interessante sua, que a gente costuma dizer nos nossos treinamentos, nas nossas aulas também, e de novo você fica à vontade para dar seu check aqui, quando você falou sobre que todo mundo precisa saber, por exemplo, né, o que faz o contas a pagar, o contas a receber, antes de dar uma diretriz, antes de dar uma recomendação, e que às vezes o agente externo tem dificuldade pela falta de vivência na organização, dar essa orientação. E aqui acho que vem um ponto importante, não foi tua fala explícita, mas eu vou levantar a bola para você, já que você disse que era atacante. Vou levantar a bola para dizer o seguinte: controles não são estritos a uma determinada área. Em visão sistêmica organizacional, não basta eu dizer assim, na nossa área de suprimentos, todos os controles funcionam, porque eu preciso ter a visão de ciclo de negócio. Então, se eu faço uma compra nos suprimentos, isso significa que lá no contas a pagar, até que essa compra venha a se transformar num pagamento, eu tenho um ciclo a percorrer aqui. Isso. E espera-se... Procure to pay. Isso. E a gente tem a expectativa genuína de que nesse sistema de controles internos, não apenas suprimentos esteja fazendo a asseguração das suas atividades, mas que essa asseguração ela percorra a trilha. Até mesmo porque suprimentos não deveria estar fazendo nada sozinho. Exato. Por princípio de segregação de funções, que são alguns dos controles importantes. Então, você me colocou um desafio aqui, que se a gente tiver 2h30, talvez eu consiga falar a primeira parte. Um final de semana, todo mundo convidado, módulo de aula. Vou fazer um evento de 5 dias. Mas, na verdade, é o seguinte, a analogia com o esporte coletivo, com o time, sim, os controles estão ali para garantir que as ações todas são praticadas em alinhamento com o que foi definido pela empresa. Olha, nós definimos uma estratégia, nós definimos a regra de como que cada atividade aqui dentro deva seguir esse ou aquele processo, procedimentos, etc. E como que eu asseguro que isso vai acontecer e qual que é o papel que a gente pode dizer que teria, né, a função de controles aqui para assegurar que a gente de fato está jogando de acordo com o que foi estabelecido. Então, uma das funções interessantes quando você tem um time bem organizado, etc. e tal, você tem o pessoal da estatística. O pessoal da estatística está ali porque você pega e fala assim, nós vamos jogar sacando na diagonal e nós vamos bloquear principalmente o João, que é o principal atacante da equipe adversária, e ele bate na paralela. Aí você começa o jogo e você está lá medindo quantas bolas vem na paralela, quantas vem na diagonal, quantos que tal, largou,
tal, explorou o bloqueio, tal, você fala, gente, colocamos o controle no lugar errado. Boa. Né? A bola tá passando aqui, ele deu 3 boladas já na cabeça do nosso defensor. Porque a pessoa que está assistindo quer entender. Na nossa vida real aqui, o estatístico pode ser o cara que faz o teste dos controles internos, pode ser o auditor, ser o gestor da área. Nós fazemos. Primeiro, o problema do auditor é que o auditor, aqui nesse caso aqui, seria quando você tem o ponto no técnico lá e o cara pudesse direto dar o feedback e o técnico pudesse mudar a tática durante o jogo. Esse é o papel do monitoramento contínuo. Tá? A gente tem uma função de monitoramento contínuo na OEC, a gente tem uma série de controles relacionados a transações envolvendo terceiros, fornecedores, parceiros comerciais, etc. A gente tem questões de reembolso de despesa, questão de patrocínio, doação, etc. Algumas que estão identificadas na nossa gestão integrada de risco como as áreas que a gente deveria ter mais atenção, porque são áreas onde coisas acontecem e onde você pode conseguir interromper um plano de ação que está indo errado, que já desviou. Vou te interromper de novo para dizer o seguinte, que essa é uma diferença importante entre o monitoramento contínuo, a auditoria e o canal de denúncias. Quer dizer, sim. Eu tenho um integrado e depois. Perfeito, porque o que acontece? O estatístico que está ali na beira da quadra e está fazendo o scout durante o jogo e já está dando informação, é o que a gente faz no Core Compliance. Então a gente identifica, já comunica com o dono do processo e fala, olha, você gerou uma PO e a gente não achou aqui o due diligence do terceiro. Então você saltou uma etapa aqui e você intervém no processo. A auditoria, eu lembro que eu usava muito uma imagem de uma vaca no brejo, né, para explicar a diferença da auditoria, que era assim, cara, quando a auditoria pega, a vaca já foi pro brejo. Exato. Aquela transação está no passado, né? Você estabeleceu que eu vou auditar o ano de 2022 em 2020, primeiro trimestre de 2023. Aí eu vou fazer, eu vou achar, olha, aqui teve um erro de processo, teve uma falha de processo, teve um desvio, etc. É importante para frente? É importante para frente. Você usa o seu erro, né, ou a sua falha para corrigir para frente. Mas aquela mesma situação já ficou para trás. O monitoramento contínuo está ali enquanto está acontecendo. Já o canal de denúncia, primeiro, ele já não é uma coisa tão estruturada. Você está contando com pessoas que possam, dentro da organização, ter testemunhado, participado, recebido instrução de alguma coisa errada, né? E que se incomodem, estejam encorajadas a levantar a mão e falar, isso aqui está errado, e que, caso não se sinta à vontade, porque você deveria ter um ambiente em que a pessoa deveria poder virar e falar, olha, não é por nada não, mas eu acho que essa poltrona não devia estar aqui e tal, e que ela não toma cotovelada porque ela falou que achou que a poltrona não devia estar aqui. Né? Então é um ambiente que permite e tal. Então há situações em que se justifica que você use um canal que eu vou trazer a informação para a organização, para a empresa. Perfeito. Eu não vou trazer para a liderança direta ou para a liderança, né, um skip level, né, a liderança indireta, ou para uma área de suporte. Vou falar com compliance, né, vou falar com RH, mas eu estou na unidade 48. Sei lá, esse compliance aí está muito próximo desse cara aí, desse presidente aí, tal, desse diretor. Então, pode ter situações em que você fala assim, eu quero saber, mas eu acho importante. Então, eu quero que a empresa tenha conhecimento e tome alguma medida se for o caso. Né? E muitas vezes é fumaça. Eu não tenho certeza se aquilo é ou não um incêndio. Mas por acaso, eu fui tomar café da manhã no hotel ali e eu vi duas pessoas que talvez não devessem estar conversando daquele jeito naquele ambiente. Né? Então, vou ligar lá e falar, olha, sei lá, tem um relacionamento esquisito ali acontecendo, não deveria estar acontecendo na empresa, né? Parece que estava tentando fazer uma coisa num lugar que não fossem vistos, etc. Então, assim, aí você tem o canal, tá? Mas o canal, tem gente que acho que super valoriza, tem empresa que quer, assim, obrigar que toda questão que você veja vai para o canal. Você fala, pera um pouquinho, gente, as pessoas não podem discutir entre elas
se aquilo ali está certo, está errado, etc. Você precisa ter um ambiente... E melhorar um time para todo mundo ganhar junto, né? E não só isso, fica parecendo que é uma organização criminosa. Você está na máfia e você não pode falar nada. Né? Não fala nada. Vai no orelhão, né? Orelhão para quem... Né? Mas, vai ali no telefone, né? da casa da sua tia, né? E liga no 0800... Porque lá a gente vai descaracterizar a tua voz, ela vai ficar com voz de pato e ninguém vai saber quem é você, porque senão alguém vai furar os 4 pneus do teu carro no estacionamento. Fala, gente, espera um pouquinho. Não pode ser esse o ambiente que a gente quer criar. Né? Tem que ser um ambiente de speak-up, de abertura para falar, etc. Lógico que vai ter situação em que o problema pode ser uma das pessoas que está no ambiente e que fica ruim, que a pessoa fala, não, aqui eu não vou falar. Né? E aí você encoraja que a pessoa use, você dá opções de anonimato, você tenta ser o mais, tratar a coisa da forma mais sigilosa possível, controlada, para você também não ficar sempre, qualquer coisa ficar parecendo que a gente tem um problema, tem um escândalo acontecendo aqui na unidade, aqui no departamento, né, e tal. Quer dizer, tudo isso tem que ser cuidado. E também que tenha resposta. Perfeito. Se tinha alguma coisa que realmente está fora da regra, ultrapassou um limite, seja na questão de respeito, né, e portanto, nada que possa ser virado para assédio, para discriminação, para tratamento desigual, etc., até coisas que pode ser uma fraude, pode ser um relacionamento, né, indevido com agente público, com órgão público, etc. Então, você precisa estar, de fato, atento, né? E essas coisas você quer que as pessoas reportem, porque você quer interromper antes que aquilo vire um problema muito maior. Mas não supre monitoramento contínuo? Não, são controles, são atividades paralelas que têm no total a mesma finalidade, mas com funcionamentos e momentos diferentes e atores diferentes envolvidos. Né? E aí, para fechar o raciocínio do time, antes de a gente ir para as considerações finais, você falava há pouco na minha provocação sobre supply chain da importância da segregação de funções, né? E isso é uma grande dificuldade em muitas organizações, não só porque alegam a questão de falta de recursos, às vezes é uma falta de compreensão do que deve fazer cada ator dentro de um processo. E no fim do dia a gente tem uma sobreposição, a gente tem conflitos de interesse, a gente tem desperdícios, tem retrabalho. Então vou deixar a última bola para você. Vamos lá. É um esporte coletivo isso aqui, né? Você está falando de uma organização com um monte de pessoas. Então tem o que sabe passar e defender, tem o que sabe levantar, tem o que ataca melhor numa situação com bloqueio, um que ataca melhor só se tiver uma situação de 1 contra 1 ou mesmo sem bloqueio, e quem decide para quem ele vai distribuir a bola tem que ser o levantador, e não pode ser o atacante que decide, né, porque todo atacante quer a bola só para ele. E aqui quando você coloca dentro de uma situação na empresa, você sabe que tem aquela pessoa que pode ter, a especialidade da pessoa é procurar a oferta que melhor atende uma demanda específica, né? E que tem habilidade de negociação, que tem habilidade de estruturar uma RFP, né? Um pedido de proposta, um edital e tudo mais. Ao mesmo tempo, você sabe que não necessariamente é essa pessoa que vai necessariamente saber cuidar do próximo passo, que é a parte da negociação jurídica. Aí você tem o jurídico. Perfeito. Né? Aí você tem quem tem que saber o seguinte, cara, orçamento, fluxo de pagamento, etc. Não adianta você concordar com o fluxo de pagamento e depois não consegue pagar. Aí você tem que ter o pessoal do financeiro participando para dizer, olha, eu prefiro pagar, que a pergunta que te faz ali na loja, você vai no bota fora do sofá, né? E a pessoa te fala, escuta, você quer pagar no cartão em 12 vezes, você quer 10% à vista. Espera aí, né? Tem que fazer essa conta. Essa conta, a maioria das pessoas não sabe fazer essa conta. E a mesma coisa, muito mais complexo é como é que você vai fazer, como é que você vai pagar, né? Então o cara de procurement não é a pessoa que vai dizer para você se naquele momento para a nossa empresa é melhor parcelar em 12 vezes ou é melhor pagar com 10%. Perfeito. Olha o caixa, olha o fluxo, olha o que está esperando. Então você tem várias etapas desde que alguém decide que, olha, nós precisamos comprar uma poltrona nova, entendeu? Ou nós precisamos revestir essa poltrona porque a gente não está gostando da cor dela. A demanda lá, a primeira ideia de que, olha, parece que precisa. Num mundo normal, uma das primeiras coisas que você ia fazer a gente tem dinheiro para fazer isso agora?
Né? Então já começa aí, tem orçamento? Não tem orçamento? Tem orçamento, tá bom, então tendo orçamento, vamos passar, vira uma demanda para o procurement, olha, a gente quer procurar tapeceiro. E aí o processo vai até o dia que lá na frente entregou, alguém deu o aceite, quem tem que dar o aceite? Em tese, quem dá o aceite, quem vai sentar na cadeira ou quem está fazendo o vídeo aqui, não dá para... O cara do procurement fica feliz. Colocou uma coisa horrorosa aqui, que não tinha nada a ver com o que foi pedido. A gente não deu aceite aqui da cadeira, acho importante deixar e aí claro. Você fala, bom, então, e vai até o último, que é quem aperta o botão e, né, já que a gente está no tempo do Pix, aperta o botão e faz o Pix. Né? Então, assim, toda essa cadeia que a gente fala do Procure to Pay, e tem o inverso, se é uma organização de vendas, você tem desde qualificar um lead, né, e mandar uma primeira propostinha, ou mesmo que ainda não seja proposta, mas que seja um quote, falando, isso que você está pedindo aí custa em torno de, até a hora que a fábrica fabricou, o cara foi buscar, entregou, instalou, deu aceite, tá lá e mandou a conta. Então, assim, é o quote to collect. Né? Então, esse processo todo, ele tem que ter os melhores jogadores em cada fase. O melhor bloqueador é quem tem que saltar para bloquear, o melhor defensor tem que estar na posição que é mais provável que venha a bola forte, né? Eu vou botar o cara para sacar, aquele que só entra, saca e sai, porque a única coisa que se faz bem feito é sacar. Tem o infeliz que fica de líbero, né? Só tomando bolado o jogo inteiro. Então, assim, você tem que distribuir as funções de acordo com a habilidade e quem é que vai contribuir mais. E no Procure to Pay, no Quote to Collect, nos processos, você deveria ter essa segregação. E essa segregação garante também que você gerencia os conflitos de interesse. Perfeito. Né? E que você gerencia que não tenha poder demais na mão de uma pessoa só. Você tem um caso mais, né, clássico que a gente pode falar, era o poder da caneta que tinha um diretor ou um gerente executivo na Petrobras, com autonomia individual para realizar, para decidir, para contratar, etc. Que é lógico que se não tiver checks and balances, não tiver alguém para perguntar, mas escuta, mas por que não esse outro, né? Para conferir, questionar. E conferir, e questionar do ponto de vista técnico, questionar do ponto de vista financeiro, questionar do ponto de vista de integridade. Hoje em dia é uma das análises que a gente faz. Escuta, você quer mesmo se associar, comprar, etc., este produto que a gente não sabe de que floresta que veio esse palmito? Né? Então, assim, você precisa ter esses questionamentos e isso vai ser mais rico se você tiver mais gente participando. Pra você ter ideia, na OSC a gente tem, para avaliar uma oportunidade, a gente tem um comitê de pipeline, que é o comitê que avalia quais oportunidades de negócio nós vamos perseguir, quais os projetos nós vamos perseguir. Quem participa? Para facilitar, todo mundo. Então, tá jurídico, tá financeiro, tá pessoas, tá CTI, tá o compliance, tá o líder do negócio, tá engenharia, para olhar para o negócio em todas as dimensões. E falar assim, esse negócio não parece uma boa ideia. Por quê? Porque vai dar prejuízo. Né? O risco de dar prejuízo é muito grande, então é melhor incluir. O risco de imagem. Ou tem um risco de imagem, ou tem um risco de meio ambiente, ou tem um risco... cada um vai estar ali, né, levantando a mão e apontando, e às vezes você aponta até o risco do outro. Você fala, olha, eu estou até tranquilo aqui do meu ponto de vista, mas do ponto de vista jurídico, né, eu queria ouvir o jurídico, porque me parece que aqui a gente pode ter um problema. Então, ter todo mundo opinando, e tendo possibilidade de falar, olha, a gente vai, essa é rota de colisão, né, e isso é importante, né, e aí o papel do compliance é óbvio que é um dos papéis mais, que tem um papel especial ali, até mesmo no nosso caso, que eu tenho o papel de não ter objeção. Tá? Não é que eu posso vetar porque eu sou revoltado, não. Mas eles querem me escutar para saber assim, não tem nada aqui que você acha que a gente talvez não devesse ir. Eu falo, olha, eu não identifiquei nada aqui que me diga que essa operação a gente não quer, que esse projeto a gente não deveria perseguir. Né? Isso é parte da governança. Pergunta de milhões antes de a gente ir para as considerações finais. Você levantou um assunto aqui que é a pergunta que todo mundo faz. Seja em auditoria, seja em sala de aula, seja em consultoria. Agora, quem está assistindo, prepara o print para gravar o minuto em que o Rafael vai responder essa pergunta. A resposta padrão é depende. Que é o seguinte, Rafael, muita gente pergunta, qual a diferença, a segregação ou não, entre o trabalho do jurídico e o trabalho do compliance?
é uma pergunta que muita gente se faz, muita gente entende que é tudo regra ou cumprimento de regras. Porque de você é leis. advogado, mas você não é o jurídico da Eu organização. sou advogado e eu não sou jurídico Perfeito. da organização. E aí? A questão toda é a seguinte, você, de novo, na segregação de função, qual que é o objetivo do departamento jurídico normalmente? Primeiro é quem entende o que as leis significam para o nosso negócio. Então a consultoria do jurídico é muito, olha, segundo essa lei nova que saiu, a gente não pode mais fazer tal, tal e tal. Perfeito. Tá? Só que não é o papel do jurídico sair, primeiro, refletir isso em políticas e procedimentos, comunicar e treinar as pessoas sobre como que a gente evita cometer esse erro, que o jurídico deixou claro que se cometer é ilegal. Então, esse é o primeiro. O jurídico normalmente não passa para as outras fases. Não podia ter o jurídico com ação preventiva? Podia. Sim, você pode reforçar a função preventiva, ela não só vai dizer para nós o que pode e o que não pode, do ponto de vista da lei, mas agora vai ajudar a gente a explicar para todo mundo, estabelecer processos para prevenir. Pode, não seria proibido. Agora, tem uma questão da atuação do jurídico, que é uma questão de defesa. O jurídico, quando vê uma ameaça para a empresa, ele entra no modo defesa. E existe um livro de um autor, já aproveitando que você queria dicas, tem um livro que chama Trapped, de preso na armadilha, né? Que ele diz, quando agir de forma ética é ilegal, né? E ele está criticando um pouco essa questão desse sistema de que, nos Estados Unidos, de que a empresa, quando faz uma coisa errada, vem o Departamento de Justiça, fala você tem que fazer tal, tal, tal e tal, e ao responder a essas situações de acordos e tudo mais, que a empresa acaba atropelando principalmente os indivíduos envolvidos e atropela os indivíduos e atropela os direitos, né, de sigilo profissional de advogado, de direito à defesa, de direito de não produzir prova contra si próprio, e a empresa tenta atropelar para agradar o coisa. Mas o que é interessante você vê que o advogado, o que ele vai propor? Que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer para reduzir a exposição jurídica, para reduzir a pena, a multa, etc. Um exemplo que aquele professor, a Dani Eton Martin, dá da diferença de você agir com base em valores, ou você agir meramente com o objetivo de defesa, é que a empresa que age com base em valor, quando ela descobre uma irregularidade, ela interrompe e ela procura as autoridades para remediar. Responsabilidade corporativa. A empresa que está querendo se defender, se ela puder, ela varre para baixo do tapete e fica rezando para nunca descobrir. Então, essa é uma diferença. E uma diferença entre o jurídico e a área de compliance são os objetivos e a função que ela desempenha. O jurídico tem a função fundamental de defender a organização e reduzir a sua exposição jurídica. E isso, às vezes, conflita com a prevenção, detecção e remediação de irregularidades. Por isso que é muito importante a segregação entre o jurídico e compliance, porque está tão consagrado, sempre onde você procura, né, a questão da independência da função de compliance. Perfeito. Rafael, foi incrível. Quem está assistindo deve estar emocionado, em frenesia. É um momento excelente. Absurdo de exagero. É um momento de pedir para quem ainda não deu like no vídeo, deixar o like. Quem até agora não era seguidor do canal, seguir o canal, ativar o sininho. Para esse projeto da Kill Academy com Estúdio Estratégia, em que a gente se propõe a receber profissionais especialistas de mercado com habilidades, algumas no LinkedIn, outras não tão exploradas, né, Rafael, que a gente está aqui para trocar, para que vocês consigam se perceber no conteúdo e transformar o dia a dia das suas atuações profissionais, o dia a dia das suas organizações. Vou devolver a palavra para o Rafael para ele deixar suas dicas práticas, recomendações, bibliografias, suas considerações finais também. Acho que eu vou deixar de forma mais resumida, né? Primeiro que, assim, eu acho muito importante que as pessoas que querem atuar na área de compliance, que elas procurem entender, primeiro,
de onde veio essa história, né? Uhum. Por que a gente se preocupa com compliance? Onde nasceu, né, o programa de compliance e qual que é a necessidade que, de certa forma, alguém pode dizer, sempre deveria ter existido. Sim, mas a necessidade foi reconhecida a partir de um determinado momento, né? E aí veio uma resposta de, bom, então as empresas devem ter medidas de prevenção, detecção e remediação de irregularidades e elas devem participar de uma forma mais ativa no processo de evitar e reprimir práticas ilegais, né? E ao mesmo tempo que elas entendam as ferramentas, né? Então a gente está falando aqui de controles, a gente falou de canal de denúncia, o canal de ética, a gente falou sobre auditoria, né? A gente queira ou não, a gente falou de terceiros, né? E como é que eu faço para gerir os riscos de terceiro? Qual que é a função da gestão integrada de riscos para você desenhar todo esse processo? Né? Qual que é o papel da alta direção? Então todas essas coisas que as pessoas aprendem meio que a recitar, os 10 elementos do programa de compliance, segundo, tal ou tal, mas não conhecem um pouco mais a fundo as ferramentas. E fica a dica para entender, por exemplo, um programa de integridade, que aqui é puxando a brasa para mim, a sardinha, apesar de que não fui eu que desenhei nada disso, eu cheguei, a obra já estava pronta, mas não está pronta porque ela nunca acaba, mas ela já estava 90% já pronta, que a gente tem disponível no nosso site a política de integridade da OSC. A política de integridade da OSC explica basicamente o que é o nosso sistema de integridade, de onde ele parte, como que ele está estruturado, como que ele funciona. E eu acho que para quem quer começar a aprofundar um pouco melhor, que ainda viu só pedaços, né, eu trabalho com controles, eu trabalho em auditoria. Você quer entender um pouco o todo do que eu acho que é bacana ler a política de integridade da OSC, que está no nosso site. Muito bom. Rafael, cumpri a promessa de que seria um papo leve? Cumpriu. Cumpri a promessa. Você estava meio cansado, está feliz? Estou feliz com o resultado. Temos um feedback positivo. Não, o feedback que vai dar o pessoal que assistir. Gente, eu conversei com o Rafael Gomes, que está aqui representando o compliance da Novonor, mas também aí toda uma geração do vôlei. Para quem quiser bater um papo mais de perto com o Rafael Gomes sobre compliance e controles, ele diz que joga vôlei de praia. Ele depois vai dizer onde, né, Rafael? Quem sabe a gente joga contigo, a gente aparece lá para te encontrar. Eu fico por aqui. Um abraço grande em todos e a gente se vê em breve. Até a próxima. Até logo, muito obrigado.